capítulo 7, verso 31, até o verso 37. É o Pedro que está lá na... Pedro, o último versículo, na parte B, até o ponto e vírgula, é o tema da mensagem. Você coloca para mim? Obrigado. Diz o texto, de novo, se retirou das terras de Tiro e Sidom e foi para o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Verso 33, e Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe saltou o empecilho da língua, e falava, como irmãos? E falava como? Verso 36, mas lhes ordenou que a ninguém dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Verso 37, leia por favor. Maravilhavam-se sobremaneira dizendo, tudo que ele tem feito, esplendidamente bem, ou tudo ele tem feito, esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa pequena reflexão antes de dividirmos a ceia com cada um, em nome de Jesus. Amém. Poder ocupar o seu lugar. O tema desta mensagem, dessa reflexão hoje, está exatamente na primeira ou na segunda parte do versículo 37. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Você pode dizer isso comigo? Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Em suma, é isso que eu quero concluir com os irmãos hoje ao fim desta minha reflexão. O que eu vou falar de agora até o finalzinho é importante para que a gente possa compreender, mas eu quero que os irmãos saiam daqui com esta mensagem em seu coração. Esta mensagem é o que vai fazer hoje, no meu desejo, é que vai fazer com que os nossos corações se encham de esperança, de que tudo que Ele tem feito esplendidamente bem por cada um de nós. Ao fim de tudo, que essa seja a mensagem que fique no seu coração. Mas é importante que a gente volte para a gente entender até que ponto, ou ao ponto que Jesus chegou aqui e que Marcos deixou registrado para a gente. Logo no início do capítulo 7, é bom que você fique com a sua Bíblia aberta, Marcos vai trazer um relato de Jesus entrando num debate extremamente sério com os fariseus sobre as tradições judaicas. Logo no capítulo 7, ora, reuniram-se a Jesus, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Verso 2 vai dizer, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, que não comem ou não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Então, capítulo 7, Marcos já deixa relatado aqui que havia um certo debate entre as tradições judaicas e o que Cristo e os seus discípulos estavam fazendo. Como se deu o debate? Esse debate se deu no campo da ideia dos religiosos de que aqueles que comiam pão sem antes lavar as suas mãos tornava o ato impuro. O debate se deu dentro desse campo. Se deu vendo os discípulos comendo pão sem que eles lavassem ou seguissem uma tradição dos anciãos,
Então o debate se deu nisso, dentro desse campo, da ideia de que eles, olha, o ato está sendo impuro diante de Deus, porque os seus discípulos não seguem as nossas tradições, não fazem aquilo que nós aprendemos. Mas, irmãos, perceba, logo na narrativa do texto, Marcos já deixa claro, mas é para isso a gente vai ter que ler o texto daqui a pouco. Ele vai deixar claro que Jesus não só diagnosticou o problema, mas ele apresenta o problema para os fariseus de forma extremamente dura. Ele não só mostra o problema, mas ele diz para eles qual é o problema de uma forma dura. Olhe para o versículo 6 até o versículo 9. Ele vai dizer assim: respondeu-lhe, bem profetizou quem? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim. Verso 7, leia. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Verso 9, e disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Jesus então aqui, Marcos relata que ele não só diagnosticou um problema. Qual era o problema, pastor? O problema era a incapacidade daqueles religiosos de não só ouvir, mas aplicar e praticar a palavra de Deus. Jesus já está aqui mostrando que eles são incapazes de estarem praticando aquilo que eles ouvem. Eles ensinam as pessoas a guardarem regras, a guardarem preceitos, mas isso não dá a eles a ideia real de que eles estão fazendo isso como forma de adoração, mas como preceito humano, como ideia humana, como tradição humana. Ele ainda vai dizer assim, ainda mais, jeitosamente, vocês estão rejeitando os preceitos de Deus, ou seja, transformando, mudando os preceitos de Deus para guardar tradições, para dar mais valor às tradições humanas, para dar mais ênfase às tradições humanas. Vocês rejeitam aquilo que é mais importante para Deus. Então, irmãos, em razão disso, dessa incapacidade, dessa dificuldade deles ouvirem e praticarem a palavra de Deus, a maravilhosa providência. Irmãos, quando eu li esse texto, estudei esse texto um pouquinho lá, quando eu estava descansando, a maravilhosa providência divina entra em ação. Aí a gente olha para o texto, e a gente pode tirar desse versículo aqui que nós acabamos de ler, do 31 ao 37, inúmeras mensagens. Podemos falar de cura, podemos falar da perseverança daqueles que levaram aquele surdo e gago adiante de Jesus. Nós tínhamos possibilidade de falar de inúmeras formas dessa mensagem. A multiforme graça de Deus nos levaria aqui a inúmeros temas, a inúmeras mensagens aqui, porém, em face dessa dificuldade que eles tinham de ouvir, da incapacidade que eles tinham de aplicar a palavra de Deus, rejeitando-a e aplicando mais as tradições humanas, a maravilhosa providência divina entra em ação, colocando diante de Jesus dois personagens que vão dar o tom, que serão instrumentos didáticos de Cristo para ensinar não só os fariseus, diga comigo, ensinar os fariseus, ensinar os discípulos, ensinar a toda a multidão e glorificar a Deus. Olha, irmãos, quantos propósitos. Quando Jesus percebe o problema, ele identificou o problema, apontou o problema, disse o problema para eles. A providência divina agora coloca diante de Jesus dois personagens. Às vezes nós olhamos para o texto e achamos que o milagre está ali só para a gente falar do milagre, mas o milagre tem um propósito ainda muito maior do que simplesmente curar o surdo e gago. Tem um propósito ainda muito maior do que simplesmente dizer para uma mãe: olha, eu não posso te dar nada porque você não é filha, eu primeiro tenho que dar aos filhos para depois dar aos cachorrinhos. Aí a gente pensa que o propósito é só esse, mas o propósito era muito maior. Deus usou dois personagens diante de Jesus
para que ele curasse essas pessoas e ensinasse aquela multidão, aos fariseus, aos discípulos, à multidão, e por fim, todos pudessem glorificar a Deus. 4 propósitos. Mas vamos lá. Porém antes, o cuidado que eu tenho, o que eu tive, é que se a gente olhar e descartar o milagre como importante, a gente vai negar que Jesus fez o milagre, mas Jesus fez o milagre. Então eu não quero dizer que o milagre não era importante. Eu, de maneira nenhuma, eu tenho a ideia de diminuir os milagres de Jesus, mas mostrar que eles serviram para ensinar os discípulos, toda a multidão, os fariseus, e por fim, todos pudessem ver a glória de Deus e exaltar o Senhor. O milagre é importante? Sim, pastor, o milagre é importante, mas aquele milagre foi um instrumento colocado diante de Jesus, para que eles pudessem ali fazer, operar aquele milagre e ensinar. O primeiro personagem que Jesus vai fazer o milagre, serviu, irmãos, para mostrar que de fato, é do coração, de lugar nenhum mais. Preste atenção nisso. Jesus pega esta mulher, que está aqui agora, como uma mãe desesperada, que ouviu, diga comigo, ouviu. O problema então aqui, diagnosticado por Jesus no capítulo 7, era a incapacidade de ouvir. Esta mulher, pela providência divina, entra em cena para que Jesus cure-a, mas para que essa mulher também possa ser um instrumento didático para ensinar aquelas pessoas o que Jesus queria. Então esta mulher agora, ouvindo falar dele, versículo 25, porque uma mulher cuja filhinha estava o quê? Possessa de espírito imundo, tendo o quê? Ouvido. Ouvido o quê? Falar de Jesus. Falar dele, o que ela fez? Veio e prostrou-se-lhe aos seus pés. Ele vai agora então, irmãos, esse primeiro personagem serve para mostrar que de fato é do coração que procedem as coisas boas e ruins do ser humano. Os fariseus precisavam ouvir isso. Os fariseus precisavam ver isso, porque eles já tinham ouvido o discurso de Jesus. Lá no versículo 14, ele convoca a multidão, no capítulo 7, verso 14, e ele vai dizer assim, de novo a multidão disse-lhe, ouve-me todos e entendei, nada há do homem, ou fora do homem, que entrando nele, o possa contaminar. Leia o restante do versículo, mas o que sai do homem é o que de fato o contamina. O que Jesus quis ensinar ali é que de fato é do coração que procedem coisas ruins, mas também procedem coisas boas. Como é que ele apresenta isso? Com uma mulher que tira do seu coração, que extrai de dentro do âmago da sua alma e diz assim, Jesus, eu ouvi, parafraseando, tá? Eu ouvi falar do Senhor. E quando eu ouvi falar do Senhor, eu lhe trouxe diante de ti um problema sério. A minha filha está possessa de demônios. E eu estou prostrada diante dos teus pés e peço, cure-a. Irmãos, quer mais sinceridade do que isto? Jesus pega o exemplo desta mulher para mostrar aos fariseus que o problema não é o que entra, é o que sai do coração. O problema é que quando nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus, não há como sair coisas ruins dos nossos lábios. Mas quando estamos impregnados das coisas deste mundo, quando estamos impregnados de avareza, de malícias, de lascívia, de invejas, de blasfêmia, de soberba, irmãos, quando nós estamos cheios disso, os nossos lábios vão pronunciar exatamente o que está dentro do nosso coração. Essa mulher serviu para mostrar isso para eles, para ensinar a eles e ensinar a nós que de fato é do coração que procedem coisas boas e ruins do ser humano. A história nos mostra desta mulher, uma mulher, tendo ouvido falar de Jesus e foi até ele e tirou do seu coração, irmãos, aquilo que mais atrai a atenção de Jesus. O que mais atrai a atenção de Jesus? Vamos pensar em alguns personagens
que atraiu a atenção de Jesus? Vamos lá, vamos fazer uma interação aqui. Quem vocês podem imaginar que atraiu a atenção de Jesus em toda a história do Novo Testamento? Quem? Fala alto, irmão. Centurião. Centurião olha para ele. Tem um centurião que pede por alguém. O centurião olha para Jesus e fala assim: olha, eu tenho um servo meu que está muito mal. Vamos até lá. Aliás, manda uma palavra até lá, porque eu sou homem de autoridade e sei que se eu mandar uma palavra, ele vai ser curado. Isso chamou a atenção de Jesus por causa da fé. Zaqueu. Tantos outros personagens. Irmãos, esta mulher está entrando nessa história, porque Jesus está preocupado com que o coração daqueles homens são endurecidos, porque eles não ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem, mas não praticam, eles são religiosos. Eles estão tolhidos, eles estão engessados dentro de uma religião, onde tudo para eles são regras. Tudo para eles são modelos engessados de vidas que precisam seguir exatamente o que eles falam, o que eles mandam. E esse personagem mostra que o que atrai o coração de Jesus, o que atrai a atenção de Cristo, é exatamente aquilo que o salmista no Salmo 51 falou: um coração quebrantado e compungido não resistirá ou não rejeitará a Deus ou o Senhor. Essa mulher vem diante de Jesus e diz: Senhor, eu preciso. Ele diz para ela assim: não posso te dar. Mas ela insiste. Mesmo humilhada ali naquele exato momento, ela insiste e nos mostra, irmãos, exatamente isso. Que o coração dela estava voltado, dentro dela havia algo de bom que ela queria, porque ela ouviu: este homem pode resolver o meu problema, esse homem pode curar a minha filha, e ele vai diante, ou ela vai diante de Cristo. São essas verdades, irmãos, que brotam do coração, que fazem os milagres acontecerem. Sabe por que milagres não acontecem? Porque não há verdades em muitos corações. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que no momento do milagre do gago e do surdo, ou surdo e gago, Jesus, ele está nos ensinando algo muito interessante. Ele pega o surdo e gago e tira-o da presença de todos, e leva-o para um lugar em particular, e ali faz o milagre. Sabe o que nós estamos hoje na cultura? A cultura hoje é do espetáculo dos milagres. O espetáculo dos milagres serve para quê? Para atrair mais pessoas que querem e precisam de milagres. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: se Jesus fez o milagre em particular, sem a necessidade de que ninguém visse aquilo, para não aumentar a multidão que estava oprimindo, por que hoje nós precisamos mostrar publicamente a fila de milagres e dizer assim: aqui nós fazemos milagre? Quem faz milagre é Jesus, não somos nós, não é o homem, é Deus. Porque então, se aquele ou aquela ou aqueles que fazem tantos milagres e o expõem, por que não vão aos hospitais? E diminuem a fila e o trabalho dos médicos que estão lá suando para tentar salvar alguém. Porque então, se o poder está sobre eles, se eles têm a mão ungida, se eles têm poder nas palavras, por que então não vão lá para Cracolândia? Por que então não vão para os becos e pegam as prostitutas e impõem as mãos sobre elas e os demônios, vão embora? Porque nós estamos no mercado dos espetáculos, dos milagres. E Jesus nos ensina neste texto que a igreja não precisa disso. Deus pode fazer milagres hoje, sem precisar das minhas mãos, nem da dos pastores. Ele pode operar um milagre aqui, agora, você sentado no seu lugar. Você sentado no banco da sua mesa, no sofá da sua casa. Ele pode operar um milagre aqui agora, sem depender das minhas mãos, porque Ele é Senhor. Que ensino,
Que coisa fantástica. Que texto maravilhoso que me fez encher o coração. O segundo personagem que Cristo fez o milagre traz para nós muitas verdades espirituais, preciosas verdades espirituais. Em primeiro lugar, o intuito nesse segundo milagre, irmãos, era revelar para os fariseus, para os discípulos, para a multidão e fazê-las glorificar a Deus no final. 4 propósitos: os anciãos, os fariseus, os discípulos, a multidão, e levá-las no final a glorificarem a Deus. Esse segundo personagem nos traz inúmeras verdades espirituais preciosas. O intuito nesse milagre era revelar o poder de Cristo para curar espiritualmente aqueles que estavam surdos. Que aplicação fantástica. Jesus está olhando para os fariseus, para a tradição dos anciãos, e está dizendo para eles assim: a imagem que eu vos mostro aqui agora, de um surdo e gago, é a imagem espiritual de vocês. Vocês estão surdos. Mas diga comigo, com a sua mão direita erguida: Jesus. Espera aí, rapidinho. Eu vou ali embaixo e volto, para os irmãos pegarem um fôlego para falar esse nome mais forte. Diga: Jesus. Agora eu até tomei um susto, ó. Tomei até um baque com esse Jesus aí. Jesus tem o poder de curar os espiritualmente surdos. Jesus está mostrando para eles exatamente isso. Vocês são a imagem deste homem que eu estou curando. Vocês estão surdos espiritualmente. Isaías já profetizou sobre vocês. Isaías já falou de vocês lá atrás, hipócritas, que manejam a tradição, mas não adoram a Deus com isso. E vocês são aqui. Eu estou mostrando para vocês através da mulher, que do coração aqui brotam as coisas boas e ruins. É do coração que brotam. Olha o exemplo dessa mulher. Ela veio diante de mim, se prostra diante de mim, e eu humilho essa mulher, e mesmo assim, essa mulher tira do seu coração coisas boas. Aí ele apresenta agora com o intuito de revelar o seu poder para curar. Jesus podia falar assim: sai daqui, bando de hipócritas. Mas Jesus quer curar até mesmo aqueles que são surdos espiritualmente. Irmãos, só Cristo tem o poder para conferir aos pecadores um ouvido espiritualmente livre para ouvir o Evangelho. Não é o bispo, não é o Luiz Carlos, não é o Otávio, não é o Robson, não é o Ronaldo, não é Arlindo, é Cristo. Só Cristo pode fazer com que um homem, um pecador, possa querer ouvir livremente o Evangelho de Jesus, o seu Evangelho. Só Cristo pode fazer uma pessoa se deleitar em ouvir o Evangelho, mesmo que antes essa pessoa tenha desprezado o Evangelho. Quantos aqui, além de mim, desprezavam o Evangelho um dia, ou desprezaram o Evangelho um dia, e hoje estão aqui amando o Evangelho e pregando o Evangelho? Levante a sua mão. Eu passava na porta da igreja e gritava lá: ó o capeta! Passava na frente da igreja de bicicleta, aí dava uma paradinha, eu falei: é o diabo! E hoje eu falo: diabo, está repreendido. Antes, aqueles que desprezavam, que menosprezavam, que ridicularizavam o Evangelho, Cristo entrou, passou um cotonete santo, limpou espiritualmente os ouvidos e disse: deleite-se no meu Evangelho. Só Cristo pode fazer isto por um pecador que está indo para o inferno, irmãos. Em segundo lugar, a finalidade nesse milagre era revelar também o poder de Cristo sobre aqueles que estavam espiritualmente mudos. Não só surdos, mas mudos espiritualmente. Não só aqueles que estavam ali como religiosos, que ouviam, mas não praticavam. Espiritualmente estavam tapados seus ouvidos, mas também não falavam, não pregavam a verdade.
Então a finalidade desse segundo milagre era revelar o poder de Cristo para curar os espiritualmente mudos. E esse milagre, irmãos, nos ensina, guarde os ensinamentos, nos ensina que Cristo é poderoso para fazer mudar o coração, irmãos, do mais duro dos transgressores e fazer este homem, como Otávio, invocar a Deus e adorar a Deus. Ele quis ensinar isso. Só Cristo, só eu posso. Só Cristo, irmãos, tem o poder de pôr um novo cântico nos lábios daqueles cujas palavras um dia anteriormente giravam em torno das coisas deste mundo. Só Cristo tem esse poder de colocar coisas novas, palavras novas, não jargões, não gírias, não palavrões, mas cânticos espirituais, palavras de vida, palavras puras, verdadeiras, amáveis, de boa fama, levá-los a pensar dessa forma. Só Cristo, Ele quis mostrar isso, que Ele tem poder de curar não só os surdos espirituais, mas os mudos espirituais, e fazê-los cantar novas canções, e de fazer louvá-lo, e ainda levá-los a falar das coisas espirituais e testificar do Evangelho. Só Cristo pode fazer isso. Ninguém mais tem o poder de convencer alguém, irmãos. Jesus está também nos ensinando-a para você, mãezinha, esposinha, que está lá lutando com aquele marido incrédulo, aquele homem surdo espiritualmente e mudo espiritualmente. Jesus está ensinando para você que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. São possíveis a Ele. Quando Jesus derrama seu Espírito, irmãos, sobre alguém, nada é impossível. Nada. Quando Ele sopra e derrama o Espírito sobre um pecador, surdo e mudo espiritualmente, Ele fala das coisas divinas, Ele ouve o Evangelho. Agora eu sigo para o final, irmãos. Nos casos, irmãos, aonde a sabedoria humana consideram não ter mais jeito, grave isso. Os casos aonde o homem, a sabedoria humana, consideram não ter mais jeito, consideram ser incuráveis as doenças, consideram ser intransmutáveis, ou seja, sem jeito de transformação. Já viu aquele cabra que você fala assim, esse aí nasceu torto e ninguém endireita, galho seco, só serve para ser queimado. Conhece alguém assim? Nestes casos, irmãos, levados a Cristo como este gago e como aquela mulher, tudo Jesus pode realizar esplendidamente bem. Tudo. Pastor, mas disseram que não dá jeito, disseram que a doença é incurável, disseram que o camarada é tão ruim que até o diabo tem medo dele, até o inferno está fazendo uma campanha para quando ele morrer, ele for para um outro lugar, não para lá, porque até o diabo tem medo dele, que o bicho é ruim, pastor, não muda, ninguém consegue transformar ele. Levados aos pés de Cristo, tudo Ele pode fazer esplendidamente bem, tudo, tudo, irmãos. Quer seja nos casos físicos ou espirituais, diante dos mais duros corações, diante, irmãos, de todos os problemas, tudo que for levado ou trazido à presença de Jesus, podem ser curados e pode ser transformado, em qualquer caso. Só para a gente saber e reafirmar isso, aquele que fez esse milagre aqui, no capítulo 7, do versículo 31 ao 37, que curou o surdo e gago, está vivo e está atuante. Ele está vivo, está agindo, está atuando. Eu disse agora, ele não precisa das minhas mãos para curar alguém, Ele não precisa da minha voz para curar ninguém. Se Ele quiser curar nesta noite, se Ele quiser transformar o mais duro e vil dos corações, Ele tem o poder de fazer isso aqui ou em casa. Ele tem o poder.
Aquele, irmãos, que operou esses 2 milagres, tanto da menina quanto desse homem, aquele que operou esses 2 milagres mostrou, irmãos, que não está preso a métodos ou a regras humanas. Ele não está preso a isso, ele jamais vai ser controlado pelas agendas humanas, dizendo, hoje é culto dos milagres, hoje é culto do avivamento. Ele não está controlado e jamais será controlado pelas agendas humanas. Pelo contrário, quando ele age pelo instrumento da fé que ele colocou nos nossos corações. Se você tiver fé para ser curado hoje, curado você será hoje. Se você tiver fé para que aquele homem seja visitado pelo Espírito Santo na sua casa e ele se converta, ele se converterá. Eu creio nisso. Às vezes, ele usa pequenas e poucas palavras para fazer um milagre. Se você é curioso como eu, descubra as poucas e pequenas palavras que ele usou para curar a menina. Olhe para a sua Bíblia. Se você me falar quais são, a Denise, minha esposa, vai te pagar um rodízio de pizza hoje. Hoje eu botei na conta dela. Não, o pastor Arlindo falou que paga por você, Denise. Pastor Arlindo vai pagar um rodízio de pizza hoje para quem descobrir quais foram as poucas e pequenas palavras que serviram para curar aquela menina. Alguém achou? Versículo 29. Vamos ler comigo? Então lhe disse. Acharam? Então lhe disse, por causa desta palavra podes ir. Eu acho que o diabo devia estar assim, ó. Pera aí rapidinho, cadê a câmera? Está atrapalhando a menina. O diabo devia assim, devia estar escondido, devia estar atormentando a menina. E ele está pensando que Jesus não está vendo o que está acontecendo com a menina e a perseverança da mãe. Ele vê a ação de fé daquela mulher que atraiu a sua atenção. O que atrai a atenção de Jesus, irmãos? É um coração verdadeiro, de onde procedem as coisas boas e ruins, ensinando para os fariseus. Satanás devia estar lá, ela é minha. Mas Jesus falou assim para ela, pode ir. Aquela voz parecia um torpedo lançado de onde Jesus estava, na direção onde estava o demônio, e aquele torpedo caiu, e quando ela chegou, o diabo estava destruído, e aquela menina estava curada. 2 pequenas palavras fizeram aquela mulher voltar para casa e encontrar sua filha curada. Irmãos, ele não está preso a métodos, ele não está preso a tradições humanas, ele está fazendo milagres até hoje por meio da fé de cada um de nós, por meio da fé. Às vezes ele usa um toque, às vezes ele usa um toque conjuntamente com uma palavra. O que ele fez? Ele olhou para o cego, para o surdo e gago e disse assim, me empresta, chega mais perto de mim. Colocou o dedo nos ouvidos, molhou a língua e botou na sua língua, aliás, pegou o dedo e botou na sua língua e olhou para ele e disse, Efatá, abra-te. O que aconteceu? E ele desembaraçadamente voltou a falar e a ouvir. O que a gente entende por isso? Entende o seguinte: onde ele encontrar em alguém fé para ser curado, esse alguém será. Diga para alguém que está do seu lado, se ele encontrar fé em você, para você ser curado você será. Se ele encontrar fé para curar alguém nesta noite aqui ou em casa, a pessoa será curada. Sem precisar das mãos humanas, sem precisar do espetáculo pirotécnico das câmeras
e das luzes, da fumaça, daquele barulho que uma vez eu estava em algum lugar e alguém jogou aquele negócio. Eu pensei que Jesus estava voltando, irmãos. Tomei um susto com aquilo. Eu disse, isso não é de Deus, não. Esse negócio não é de Jesus, não. Isso é do diabo. Tomei um susto. Ele não precisa. Essa certeza que eu finalizo, irmãos. Essa certeza que eu desejo que encha os nossos corações nessa noite e faça fluir pelos nossos lábios um cântico de adoração a Deus. Essa verdade que eu queria hoje que impregnasse o seu coração, como impregnou o meu, como encheu o meu coração nesses dias com esse pequeno texto, olhando para o contexto dos fariseus, olhando para o que Jesus queria com eles, mas sobretudo olhar de que tudo que Ele tem feito esplendidamente bem em nossas vidas. É isso que eu queria que nesta noite enchesse o seu coração como encheu o meu e nos faça fluir dentro de nós e nos faça cantar novos cânticos, irmãos, mesmo nós não sabendo como serão os nossos dias daqui para frente. Quantos aqui sabem? Pode me dizer, ninguém sabe. Mesmo nós não sabendo o que vai acontecer no porvir, no amanhã, se o amanhã será brilhante ou tenebroso, se será bom ou será ruim, se será um tempo de escassez ou de abundância, de luta ou de extrema paz, não importa. O que eu quero que a gente saia daqui nesta noite, o meu desejo é que eu tenha certeza que nós estamos nas mãos daquele que tudo que tem feito esplendidamente bem pela sua igreja e por cada um de nós. Eu não tenho dúvida de que aquele que fez a boa obra vai continuar fazendo da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, usando os mesmos métodos, e não é método humano, é usando a fé de cada um. E se Deus olhar aqui agora e encontrar fé em nossos corações, para que nós saímos daqui hoje cheios da graça dEle, da presença dEle, curados, restaurados, com famílias transformadas, assim Deus o fará. Quantos creem nisso? Levante a sua mão direita e diga comigo: Senhor, eu sei que tudo que o Senhor tem feito, esplendidamente, tem feito bem. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Amém. Glória a Deus.